Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. E nessa aula nós vamos dar continuidade ao projeto da nossa máquina automatizada e vamos projetar aqui um suporte para que a nossa peça ela fique posicionada na parte final aqui da nossa chapinha, próximo à nossa bobina que a gente já fez o desenho aqui também. Beleza? Então vem comigo que essa aula está bem legal. E lembrando, né, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, assim você ajuda bastante a gente aqui e isso não custa nada para você, beleza? E para quem tem interesse em crescer profissionalmente, ser um profissional de mais destaque, não ter mais medo na hora de fazer um projeto mecânico, saber todos os passos da criação, como atuar dentro do setor industrial, na parte de projetos mecânicos, no setor de engenharia, aqui embaixo está o nosso treinamento Expert CAD, que te traz todo esse conhecimento, o conhecimento da prática, o conhecimento da vivência no setor de projetos mecânicos, onde você não terá mais aquela preocupação de quando um projeto cai na sua mão, não saber nem por onde começar. Porque com esse treinamento você terá os caminhos para seguir. Você saberá como tirar as ideias, como começar e como finalizar um projeto adequadamente. Beleza? Então aqui embaixo está o link na descrição. E temos também o nosso treinamento de simulação, onde é para você que já tem um conhecimento do software, mas ainda não utiliza o SolidWorks Motion, não utiliza o SolidWorks Simulation, para analisar os seus projetos e verificar se os seus projetos estão de acordo com a finalidade, com o objetivo de projeto. Então aqui embaixo temos o nosso treinamento de simulação também, beleza? Então vamos para a aula. Nessa aula nós temos que fazer o seguinte: nós projetamos aqui a chapa, nós projetamos aqui a bobina e nós vemos que o nosso cilindro ele vai vir e vai trazer a nossa peça até essa posição aqui. Porém, o cilindro ele pode ir um pouco mais para frente, pode vir um pouco mais para trás também, ou pode vir muito rápido e pode jogar aqui a nossa peça, fazendo com que ela ande um pouco mais do que ela deveria. Então, nessa posição, é interessante que a gente tenha algo que fixe a nossa peça aqui, ou seja, que dificulte um pouco que a nossa peça vá mais para frente, né? Eliminando esse problema aqui de se o cilindro vir muito rápido e jogar a nossa peça. Ou seja, a gente tem que ter um limitador aqui para a nossa peça. Mas como que a gente vai fazer para colocar um limitador aqui, sendo que a gente tem uma bobina aqui na frente? Então, aqui eu pensei da seguinte maneira: nós podemos fazer aqui algo, um suporte, no qual eu vou fazer um desenho aqui esquemático para você, para entender o que a gente vai fazer. Algo assim, ó, aqui a gente faz um suporte, aqui a gente faz outro suportezinho aqui com uma chapa. Aqui nós colocamos uma espécie de roda, né? Podemos fazer ela em aço inox também, fazendo com que ela se movimente nesse sentido aqui, ó, da nossa flecha assim. Então ela vai fazer esse movimento. E ela vai ficar pressionando a nossa peça. Aqui eu fiz o desenho um pouco alto, né? E ela vai ficar sempre nessa posição. Quando o cilindro empurrar essa peça, ela vai andar um pouco para frente. Então aqui nós podemos colocar uma mola, ó. Uma mola nessa parte inferior. Aí não utilizaríamos nada na parte superior e ficaria uma coisa mais fechada assim. É bem interessante. Essa mola, nós podemos utilizar uma mola de tração. Ela funciona diferente da mola de compressão. Nós temos aqui mola de torção também, mas nesse caso não se aplicaria. E ela é mais complicada de achar. As molas de tração e compressão, elas são as mais comerciais, digamos assim. Então a gente pode achar em qualquer lugar aí. E nós precisamos fazer o projeto desse equipamento, para que quando o nosso cilindro passe, ou seja, isso aqui vai ficar com a força da mola, ele vai aplicar uma força para baixo, dificultando a passagem dessa nossa peça aqui. Porém, como o cilindro ele tem o seu curso aqui, ele vai forçar, vai vencer isso aqui, mas isso aqui vai fazer, aumentando o atrito da peça com a chapa também, vai fazer com que essa peça ela não ande mais para frente do que ela deveria. Então esse suporte aqui faz com que a gente tenha essa segurança. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é um suporte aqui,
na parte superior para fixar aqui em cima, né? Nós poderíamos fixar aqui também? Poderíamos, só que aqui a gente tem menos espaço do que aqui na parte superior e aqui a gente consegue fazer mais, conseguimos usar mais o espaço. Vamos ver quanto que a gente tem aqui, ó, entre esses furos, distância mínima. Nós temos aqui 48 milímetros, ok? Então vamos criar uma peça aqui, ó. Vou pegar no plano frontal, vou pegar uma linha de centro aqui, ó, partindo do ponto central. Vou colocar aqui uma linha horizontal. Então nós temos ali 48, né? Eu vou colocar aqui menos 10. 38. Eu vou fazer ela com esse perfil aqui, ó. Assim, ó, duas orelhinhas e ela passando aqui em cima assim. Eu vou fazer até o centro aqui e vou espelhar tudo isso aqui para o outro lado. Ó. Então aqui eu vou colocar um parafuso M6 para fixar lá. O M6 deve ter uma cabeça de mais ou menos uns 10, né? Então eu vou colocar uns... Na verdade deve ter menos. Vou colocar 10 aqui e depois eu verifico. Aqui é equivalente. Essa altura aqui eu vou colocar 50 por... Não, muita... Vou colocar 30 aqui por enquanto. Depois a gente verifica. Aqui eu sei que vou colocar um M6, então tem 6 aqui, né? E vou colocar uns 10 aqui de altura. Vou utilizar o espelho, vou espelhar essas entidades aqui em relação a esse centro. Beleza? Vou dar um ressalto. Ressalto base extrudado. Vou colocar aqui ele com uns 10 milímetros, né? Porque a gente pode pegar uma chapa de meia polegada, que é 12, e tirar e fazer um acabamento nas faces aqui para ficar reto. Ok. Temos aqui esse suporte. Eu vou colocar esse suporte lá. Primeiro eu vou salvar como. Vou colocar aqui a sequência numérica 9, conforme a nossa codificação. E vou adicionar essa peça aqui na minha montagem. Ó, eu vou posicionar ela bem no centro aqui, ó. Plano direito com plano direito. Vou colocar ela aqui embaixo. E vou colocar ela aqui. Beleza? Ó, então aqui eu vou fixar ela com 2 parafusos. E aqui, ó, eu tenho um acabamento para fazer ela vir até aqui, ó. Fazer uma chapa, mais uma peça usinada que vem até aqui, com um furo para que eu coloque o meu rodízio. Basicamente uma rodinha aqui que vai fixar e vai forçar a minha peça aqui para baixo. Então eu vou abrir essa peça de novo e aqui eu vou colocar o assistente de furação para ver se já deu certo aqui as minhas contas. Parafuso Allen sextavado M6. Eu posso até colocar um M4 aqui. Talvez seja mais interessante do que eu colocar um M6. Vou ter que colocar um M4. Ficou muito grande, tá vendo? Porque aqui vai a cabeça do parafuso. Vou colocar um M4, fica melhor. M4, parafuso Allen. Ó, eu posso ver aqui a cabeça dele. Ó, a cabeça dele tem 8, tá vendo? Vai ficar mais interessante aqui pra mim. Ó. Vou colocar ele aqui e aqui. Superior. Vou colocar uma medida aqui de 28. Eu vou colocar simetria entre eles. E vou dizer que eles são bem no centro da peça. Pronto. Ó, tem ali o rebaixo para os meus parafusos. Salvar. Pronto, tem ali. Depois eu tenho que fazer as roscas aqui nessa base para me fixar meu suporte. Agora aqui em cima eu preciso fazer uma peça encaixada nessa daqui para que a gente consiga fazer colocar o nosso rodízio aqui na ponta. Então aqui, ó, a gente pode fazer, na verdade, fazer mais um rebaixo aqui, ó. Fazer ela assim, ó, deixar só uma ponta aqui para centralizar. E ela vem até aqui assim, ó. Eu vou cortar isso aqui, aparar.
que deu erro? Nada a ver. Isso aqui eu vou cortar tudo, depois eu espelho. Aqui eu vou colocar 5 para dar uns 10 milímetros. E aqui vai ter 4 milímetros. Aqui eu vou colocar 5. Ok. Primeiro eu vou espelhar agora aqui. Esse aqui eu vou deletar. Esse aqui eu vou deletar. E vou espelhar tudo de novo. Esses caras aqui, ó. Em relação a esse centro, beleza. Aí a gente vai ajustando, ó. Aí eu tenho um encaixe para colocar minha peça aqui, ó. Só que ficou muito grande aqui seria interessante colocar 2 parafusos, né? Ou colocar 2 parafusos laterais também, tanto faz. Então aqui eu vou, na verdade, eu vou aumentar isso aqui. Vou aumentar para 5. 4. Agora eu tenho 5 aqui, eu tenho 8 aqui e tenho 5 aqui também. Vamos ver se vai ficar bom. Vamos criar uma peça agora nova para colocar ali em cima. Eu vou pegar aqui o plano superior e vou criar um retângulo partindo do centro primeiramente assim. E aqui, ó, aqui vai ser o encaixe da minha peça lá na frente. Então eu vou ter aqui, eu vou ter aqui 8. Clico, seleciono o ponto médio, horizontal. Aqui, ó, eu coloco o comprimento que ele vai ter, que no caso é o mesmo dessa peça aqui superior, ó. 18. Ó, beleza? E aqui vai ter 5, né? Depois a gente confere. Eu vou cortar aqui, ó. Aqui eu vou colocar um comprimento de 35 mais ou menos. Beleza. E vou dar um ressalto estrudado aqui. Vou colocar aqui 10 milímetros também, plano médio. Ok, temos aqui a nossa peça. Eu vou salvar ela e vou começar a encaixar e fazer as adaptações que eu preciso junto com a minha montagem. Então vou inserir aqui essa peça. Ó. Então eu já posso até colocar ela pelo centro, ó. Plano direito, ó, não é o plano direito, ó, é o plano frontal nesse caso. Ó. Plano frontal com o plano direito da montagem. Coincidente. Beleza. Agora nós colocamos ela aqui encostada na parte superior. E colocamos aqui a nossa peça encostada aqui, ó. Só que ficou muito errado aqui, né? Isso aqui está com 10 milímetros? Tá, com 10 milímetros. Nós podemos pegar isso aqui, ó, e colocar que ele tem 10 milímetros de profundidade. Para encaixar certinho a nossa peça. Agora, isso aqui, ó, temos 10 milímetros. E aqui a nossa peça, outra, a gente colocou com 5. Vamos colocar 10 aqui também. Pronto. Ó, encaixamos a nossa peça. Depois a gente pode ajustar isso aqui, o ajuste, na tolerância de fabricação. A gente coloca uma tolerância para que isso funcione. Beleza, inicialmente é isso. Agora, aí aqui nós podemos colocar 2 parafusos aqui na parte superior, só que esses parafusos não vão ficar muito bem encaixados pelo jeito. Aqui eu posso aumentar um pouco isso aqui, eu vou aumentar para 42. 42. Não deu, eu coloquei alguma referência aqui que prejudicou o meu modelo. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui, ó. Vou tirar esse 10 aqui, aí ele fica livre para fazer essa... Esse cara aqui, ele está faltando a relação de horizontal. Beleza. Eu posso aumentar um pouco aqui e aqui, beleza. Mas vamos nos ater aqui primeiramente a nossa parte frontal aqui, como é que nós vamos fazer. Vamos fazer agora as peças que nós vamos encaixar aqui embaixo, quer ver?
Vamos fazer primeiro a roda. Pegar no plano frontal mesmo aqui, ó, vamos fazer a roda. Essa rodinha aqui, ó, ela vai ter uns 20 milímetros. Ela vai ter um furo no meio aqui, que nós vamos utilizar um pino. Esse pino ele vai ser de 6, vamos colocar 6,5. Beleza? Aqui a gente utiliza o ressalto mesmo, plano médio. Vamos colocar aqui 3 milímetros. Vamos salvar isso aqui também. Agora nós precisamos ter aqui algo que suporte, né, essa roda. Nós vamos criar também. Vamos fazer uma peça assim, ó, no plano frontal, como se fosse um retângulo mesmo. Vou adicionar aqui uma medida para ela, 31. E aqui vou colocar 6,35, um quarto. Essa peça ela vai ter um rasgo aqui embaixo, olhando de frente, né? Não, o rasgo eu vou fazer depois. Vamos fazer 2 furos aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Nós colocamos um pino de 6,5, 6 lá. Não, nós vamos mudar aqui para 4,5. Vou colocar uma distância aqui de 5. Esse cara aqui vai ser igual a esse. Vou colocar que eles vão ser aqui verticais com a origem. Vamos colocar uma distância aqui, 22. Depois a gente vai corrigindo isso aqui. E vamos dar um ressalto aqui. Plano médio de 9 milímetros. Mas acho que essas medidas aqui não vão se encaixar muito bem. Depois a gente ajusta. Vou colocar aqui 0,12. E vou inserir ela aqui, ó. Aqui nós colocamos quanto? 18. Vou posicionar ele bem no meio aqui, ó. Plano frontal com o plano direito da montagem. Ó, ele tá ali. Então, aqui precisa fazer um furo nessa peça para que ele se encaixe aqui. Esse 9 aqui não ficou muito bom. Vamos botar 8. Um pouquinho menos só. Ele vai ficar aqui dentro e aqui embaixo vai prendendo na roda. Que a roda é o 10. A roda. Então o que eu preciso fazer aqui? Essa roda aqui, primeiramente, o furo dela está com 6,5. Nós vamos colocar um furo aqui de 4,5. 4,5. Ou seja, vamos utilizar aqui um pino de 4. Vamos posicionar ela aqui, ó. Opa. Posicionar ela aqui. E ela vai ser posicionada bem no meio dessa peça aqui. Então nós temos que fazer um rasgo aqui na frente dela primeiro, senão não tem montagem. Aqui em cima nós precisamos fazer um furo e um rasgo. Então essa peça aqui eu vou modificar ela aqui, ó. Aqui eu vou fazer um furo. Vamos utilizar tudo pino de 4 milímetros agora, já que utilizamos 4 milímetros na rodinha. Vamos colocar aqui também. Vou colocar aqui uns 5 milímetros, mais ou menos. Essas distâncias aqui, provavelmente a gente vai ter que fazer alterações nela. 4,5. E vamos fazer aqui um corte passante. Beleza? Sim. Sim. Agora eu tenho o furo aqui, ó. Mas eu preciso de um corte também ali nessa peça. Senão não tem como colocar essa montagem aqui. Ó. Só que ela está muito alta. Então a gente vai precisar aqui diminuir um pouco essas alturas para que essa peça nessa posição ela fique encostada aqui embaixo. Aí quando o cilindro empurrar essa peça aqui, essa peça vai fazer com que a nossa roda faça esse movimento. E aqui esticará a nossa mola, fazendo uma força aqui para baixo, dificultando que essa peça vá mais para frente, entendeu?
Então esse é o sentido. Então aqui nós precisamos fazer um corte, primeiramente, que ele limite ela nesse posicionamento, ó, tá vendo? Eu quero que ela venha até a frente, mas aqui, ó, quando ela parar aqui, ó, ela não vá mais para cá. Para que a nossa mola, mesmo se ela estiver já tracionada um pouco quando ela estiver nessa posição, ela não venha mais para cá a nossa peça, porque ela tem que ficar aqui para que depois ela empurre para cá. Então, se a gente fazer um corte em ângulo aqui, ó, a hora que ele descer, ele não vai bater aqui em cima. E aqui ele vai limitar embaixo da nossa peça continuar. Então, isso que nós vamos fazer. Eu vou pegar aqui ó, no plano direito, no plano né, que corta bem no meio aqui, no caso é o frontal. Eu vou fazer um corte basicamente dessa forma, ó, assim, ó. Aqui eu vou colocar as medidas e depois eu verifico. 8, aqui eu vou colocar 9,5. Não, vou colocar 10 aqui. E eu vou cortar em plano médio. Eu vou colocar, aqui a minha peça está com 8, né? Então 9 já é o suficiente aqui, ó. Eu vou salvar. Depois eu vou ajustar essas medidas todas para que elas fiquem exatas, ó. Então quando ele estiver aqui, ó, parado, ó, tá vendo? Já está batendo ali, ó. Já vou ter que puxar um pouco mais. Ele vai ficar ali. Ou posso até deixar assim, ela fica um pouquinho inclinada, não faz mal, ó. Aí quando ele vir aqui, ó, e fazer todo o movimento completo, ele vai parar também. Só que eu não quero que ele limite aqui na parte superior. Aqui quem vai limitar vai ser a mola. Então eu tenho que talvez fazer um corte mais inclinado aqui. Beleza? Só que aqui, primeiramente, eu vou colocar um posicionamento aqui ó, só para minha peça ficar reta. E agora eu vou medir, ó, quanto é que tem daqui ó, até aqui. A distância, ó, ele não está pegando, porque eu tenho que pegar bem fácil. Ó. Agora eu tenho 5,5. Então eu tenho 5,5 para diminuir aqui. Então eu posso tirar aqui, ó, diretamente aqui, menos 5,5. Opa! Menos 5,5. Ó. Só que ficou muito pequeno isso aqui. Porque aqui a gente vai ter que fazer um esquema, aqui no meio, ainda. Porque eu pensei, como é que a gente vai fixar essa mola aqui? Então nós poderíamos fazer um pino aqui. Porque a nossa mola de tração, ela tem dois ganchinhos na ponta, assim, dois olhares. Aí, essa mola ela pode entrar aqui dentro dessa peça e você coloca o pino e fixa nas laterais com anéis de retenção ou até mesmo com pilha, talvez, ou fazer um pininho, ou fazer um parafuso que fixe o nosso, que firme o nosso pino. A gente tem várias opções. Mas é interessante que aqui tem um pino e aqui também um pino para que a gente fixe a nossa mola. Tá vendo todos os detalhes que a gente tem que pensar no nosso projeto? Então, isso aqui ficou muito pequeno. Eu vou aumentar, como estava antes, mais 5,5. Então, onde que nós podemos tirar 5,5? Talvez aqui, ó. Ao invés de 10 aqui, a gente fazer isso aqui com 8. Já desceu um pouco. Então, eu já tirei 2,5. Eu preciso de 3,5. Agora, se eu tirar menos 3,5 aqui, será que fica o suficiente? Aqui eu vou colocar 8 também. Aqui ainda nós temos 8, né? Porque eu tive que ajustar aqui para minha peça ficar adequada. Só que aqui, ó, eu vou alterar a transparência. Aqui eu tenho bastante espaço aqui na parte inferior, ó. Eu posso tirar aqui, ó, menos 3,5. Vamos ver se fica bom. Ó, não preciso ficar com muito espaço aqui na parte superior. Então, aqui, ó, eu já posso tirar menos 3,5 aqui, que vai ficar legal. Ó, tá ali, agora minha peça chegou a encostar ali na minha base. Eu tenho aqui quanto? Eu tenho 8,5, então eu posso colocar um pino aqui tranquilamente. Legal? Então aqui a minha mola ela pode entrar aqui, ó. Eu vou colocar o pino bem no meio dessa peça, um pino removível. E aqui também, ó, eu preciso ter um espaço para colocar o pino. Ok, então agora aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou fechar, eu vou abrir na posição, porque eu não sei se é em cima ou embaixo aqui que eu coloquei. Eu vou fazer esse rasgo aqui, ó. Então eu vou abrir aqui na posição. Aqui eu vou fazer um esboço.
e vou colocar aqui, ó, aqui de baixo até aqui. Selecionar um ponto médio, vertical. Vou colocar aqui uns 15, não sei quanto é que é, depois eu confiro. E uns 3,5. E vou fazer um corte. Bastante. Beleza? Ó, fiz aqui, ó. Quanto que eu tenho aqui no meu rodízio? 3. Então eu coloquei 3,5, tá legal. Quanto que eu tenho? Eu tenho um diâmetro de 20, né? Então daqui do centro até essa ponta aqui tem que ter mais de 20 entre centros. Aqui, ó. Tem que ter mais, ter mais de 10, né, na verdade. Tem 10 exatos. Então aqui eu vou aumentar mais. Vou colocar aqui 20. Nem precisava ser isso tudo aqui não. Mas já entendemos aqui como é que vai funcionar. Ok, eu vou tirar aquele posicionamento paralelo aqui, ó, para mostrar. Quando a minha peça vir e bater aqui na minha roda, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso aqui até parar aqui, ó. E ela vai ficar forçando aqui. Então nós temos esse movimento aqui que é nosso sistema vai fazer. Eu estou achando que ele até deu uma encavalada aqui. Acho que eu devo ter medido alguma coisa errada. Eu posso pegar aqui e aumentar um pouquinho. Vou aumentar 1 milímetro isso aqui, para ver. 24. Opa. Saiu já do chão ali. Mas tá bom até. Não precisa ficar encostado no chão. Até que se ficar encostado, fica ruim a montagem. Então quando ele empurrar, ele vai empurrar minha peça até aqui, ó. Onde ele vai ficar nessa posição, forçando. Porque aqui vai ter uma mola que vai puxar. Então, isso aqui eu tenho que aumentar um pouco. Vou colocar aqui 10,5. Ó, pronto. Agora já temos como é que vai ficar? Ele vai vir e vai bater até aqui, ó. Ele vai ficar nesse posicionamento aqui. E quando ele empurrar, ele vai vir até aqui. Ó. Eu posso até colocar 11 aqui, só para ficar mais folgado a coisa aqui, ó. Não tem problema não. Olha só que legal. E ele vai puxar aqui até aqui. Beleza? Então é isso. Ó, a gente já fez aqui todo o projetinho do meu sistema. A gente falta o quê? Fazer a fixação dele, selecionar a mola que a gente vai utilizar aqui e fazer aqui a união da mola. Então isso a gente vai deixar para a próxima aula, porque senão vai ficar muito grande, muito extenso esse vídeo. Beleza? Então espero que você tenha gostado dessa aula, onde a gente pensou aqui de uma forma para fazer o nosso suporte para que a nossa peça ela não fique ao acaso quando ela for entrar com o cilindro, ou seja, ela pode ir mais à frente e até ocasionar ali uma têmpera irregular. Assim a gente já tem uma fixação ali uma dificuldade do movimento na parte final, onde vai ser a têmpera, fazendo com que a nossa peça fique melhor posicionada. Beleza? Espero que você tenha gostado. Então não esqueça de conferir nossos treinamentos que estão aqui na descrição. Se você deseja se aperfeiçoar na profissão, se você deseja crescer, se você deseja um conhecimento além. Beleza? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Um abraço.